Beleza, galera? Segura essa 16 horas batendo cartão, quase sem pausa para esticar as pernas ou tomar um café decente, sem ar-condicionado, sem massagem, sem nada daquelas coisas que a gente vê em filme de rico. Só trampo, trampo e mais trampo, sem nem conseguir piscar e ver a luz no fim do túnel. Pois é, meu amigo, minha amiga, essa é a minha praia. E não foi só uma vez, tipo um perrengue isolado não. Tem semana que é um dia nessa pegada. Tem semana que emenda 2, às vezes até 3. Tudo depende do humor da firma, da muvuca dos clientes, daquele improviso maroto que a gente tem que fazer para a coisa não desandar. E claro, da nossa bateria interna, que uma hora ou outra ameaça arriar. Mas ó, não tô aqui para fazer drama, tipo novela mexicana, sacou? Tô mandando a real, nua e crua. É o retrato sem filtro de quem tá no corre pra cidade não parar. E que, mesmo assim, parece que usa uma capa da invisibilidade para a maioria das pessoas. Pensa comigo rapidinho. Em 16 horas, dá para um camarada viajar de um estado pro outro, fazer umas comprinhas no shopping, almoçar com a família toda reunida, maratonar os filmes e ainda tirar aquela soneca dos justos. Enquanto isso, estou aqui, no mesmo local, em pé, na maioria das vezes, no calorão, sentindo o asfalto queimar a sola do sapato ou no friaca de lascar, cercado de buzina para todo lado, o cheiro forte de gasolina e uma galera que parece que nasceu com o cronômetro ligado no modo atrasado. E eu tô aqui, tentando manter a pose de tudo sob controle enquanto o corpo tá gritando por um spa 5 estrelas ou pelo menos um sofá macio. Nesse papo reto aqui, quero mais do que só contar como é meu dia de cão. Quero te dar um óculos especial para você sacar a vida de quem tá sempre na correria, mas que quase ninguém nota. É a galera que carrega o piano nas costas para a melodia do país não desafinar. E que muitas vezes não ganha nenhum "valeu, campeão". Meu dia começa quando as corujas ainda estão na balada. O despertador, aquele amigo chato, berra às 4 da matina. E nem preciso abrir o olho para sacar que o cansaço já está instalado na alma. O corpo parece que foi atropelado por um caminhão e depois fez baliza em cima de mim. Banho, vapt-vupt. Café no modo engole e vai, porque o tempo urge. E às 6 em ponto, faça chuva ou faça sol, já tô lá, firme e forte, só que não, no posto. Aí começa o show. Completa? Crédito ou débito? Corre para pegar a maquininha que sempre some. Tenta dar um sorriso amarelo para não assustar o cliente. Aí sempre tem um que reclama do preço da gasolina como se eu fosse o dono da Petrobras, né? Outro que acha que eu tô de corpo mole e mete a mão na buzina. E aquele que me olha de cima a baixo com aquela cara de quem chupou limão azedo, como se eu tivesse culpa da crise mundial. Faz parte do pacote, né? A gente engole seco e segue o baile. Chega 14 horas, uma galera já tá batendo em retirada, sonhando com o sofá e a Netflix. Eu continuo na batalha. Depois de um tempo, a gente meio que acostuma, ou melhor, se resigna. É aquela máxima, quem manda mesmo é a firma. Se vai rolar hora extra, surpresa! E geralmente a surpresa é um sonoro sim, você se ferrou mais um pouco. Então lá vou eu, me arrastando heroicamente até as 22 horas. Porque, né? Alguém precisa ficar ali garantindo que a máquina não pare de girar. Meu camarada, depois de 8 horas de pé, o corpo já tá pedindo arrego, querendo férias, um intercâmbio pro Caribe, qualquer coisa. A mente, então, essa já tirou férias não remuneradas e foi pro Tibete meditar. Você entra no modo operário zumbi, um braço que abastece quase por instinto, um boa noite que sai mais mecânico que a voz do Google Tradutor, um sorriso que é mais por educação do tipo manual de boas maneiras do que por vontade própria. Enquanto os carros vêm e vão numa procissão motorizada infinita, a cabeça dá seus rolês particulares. Nos boletos que se empilham como Torre de Pisa, na família que espera em casa, nas contas que não fecham nem com reza brava. A mente viaja para outros carnavais, ou melhor, para outros perrengues. Como é que eu vou me garantir nessa vida, meu chapa? Como vou arrumar um tempinho para zerar aquele game novo ou simplesmente para coçar o saco em paz? Como não pirar com o medo de ficar doente e não ter para onde correr sem um plano de saúde decente ou uma poupança gorda?
E pode apostar, sempre aparece um gênio com a solução mágica. Ah, não tá feliz? Pede as contas e procura outro trampo. Fácil falar, né? Como se todo mundo tivesse nascido em berço de ouro, com QI de gênio e tempo de sobra para ficar caçando vaga por aí, com um currículo de dar inveja no Bill Gates. A real é que a maioria da galera mal tem tempo para respirar entre um boleto e outro. Tem filho para criar, aluguel que não perdoa atraso, a geladeira que não se enche sozinha. Mudar de emprego, meu amigo, exige uma energia que a gente já gastou no dia a dia. Exige uma rede de contatos que nem todo mundo tem. Tempo que é artigo de luxo e uma saúde de ferro que, convenhamos, já está meio enferrujada. Às vezes, a gente não tem pique nem para fazer um miojo quando chega em casa. Quem dirá para encarar uma maratona de entrevistas? Não é acomodação, não é preguiça, é pura e simples sobrevivência. A gente aprendeu na marra que descanso é coisa de bacana, que reclamar é sinal de frescura, que se você der uma bobeada, tem uma fila quilométrica esperando para pegar a sua vaga, mesmo que seja para ralar o dobro e ganhar a metade. E assim, pianinho, pianinho, a gente vai se apagando, vai trocando a risada solta por um suspiro cansado, vai trocando o churrasco do fim de semana por mais horas extras. Vai se acostumando com a dor nas costas, com a cabeça explodindo, com a sensação de ser invisível. E, quando você menos espera, lá se foi mais um mês. Mais um pedacinho da sua alma ficou ali, grudado no asfalto quente e impiedoso do posto. E o mais bizarro disso tudo, quem mais rala para a cidade funcionar, geralmente é quem menos brilha, quem menos é visto. A gente abastece o carrão do doutor, a nave do executivo, o fusquinha da professora. Tá lá, no calor, na chuva, na correria do dia a dia. Mas quase sempre é como se a gente fosse parte da decoração, tipo um poste, só que com sentimentos, sonhos para realizar, boletos para pagar e uma penca de histórias para contar. Histórias que dariam um livro, uma série na Netflix, fácil, fácil. Mas quem vai escrever? Quem vai querer ouvir? Porque, né? Não dá ibope, não viraliza. E mesmo quando alguém nota a gente, é mais como um número na planilha. Se fica doente, é prejuízo. Se atrasa, é problema na certa. Se pede folga, e lá vem o dramático. Mas ninguém chega junto para perguntar: e aí, camarada, tá tudo bem? Deu para bater um rango hoje? Como é que tá a família? A gente vira tipo uma peça de Lego num sistema gigante que precisa funcionar de qualquer jeito, não importa o custo humano. E ainda tem que ouvir que tem que agradecer por ter um emprego. Como se ter dignidade fosse um prêmio de loteria e não um direito básico de qualquer cidadão. Sabe, eu não sou religioso, mas às vezes eu fico brisando. E se Jesus brotasse ali, do nada, no posto, será que ele ia ficar de boa no ar-condicionado do carro, esperando a vez dele? Será que ele ia meter a mão na buzina, gritando que está atrasado para multiplicar uns pães? Ou será que ele ia baixar o vidro, dar um sorriso e perguntar meu nome, trocar uma ideia? Fica aí a reflexão. Mas precisa ser sempre esse perrengue? Imagina só um mundo onde 8 horinhas de trampo fossem o suficiente para viver de boa, onde o descanso fosse sagrado, tipo feriado nacional, onde ser produtivo não significasse virar um robô, mas sim trabalhar com respeito e ser respeitado. Chegar em casa com gás para brincar com a filhona, para dar um rolê com a patroa, para simplesmente viver e não só existir para pagar conta. A real é que todo mundo só quer um pouco de paz e sossego na vida. Só isso. Nada de querer ser milionário da noite pro dia. E ó, não tô aqui fazendo discurso para dar peninha não. Tô só tentando acender uma luzinha na consciência da galera. Porque o que eu passo, milhões de Zés e Marias por aí também passam. E enquanto a gente continuar com esse papinho de é só procurar outro emprego, a engrenagem vai continuar moendo quem já tá no limite. O que para uns é só uma escolha, para outros é um labirinto sem saída. E isso precisa ser dito, precisa ser visto, precisa ser debatido, precisa mudar, nem que seja aos pouquinhos, mesmo que pareça uma viagem na maionese. Se essa história te deu um cutucão aí dentro, se te fez pensar um pouquinho, passa pra frente, mostra pro mundo o que rola por trás do vidro do carro,
Mostra que ali, entre uma buzinada e um enche o tanque, existe uma vida, com suas tretas, suas dores, seus sonhos engavetados e uma vontade danada de virar o jogo. Porque no final das contas, todo mundo só quer a mesma parada: viver com dignidade. E isso, fala sério, deveria ser básico do básico, né não? Direto do Turno das Sombras, frentista anônimo.